Um dos maiores desafios da liderança moderna continua sendo aplicar feedbacks construtivos de maneira lógica, situacional, comportamental. Pois bem, eu quero trazer hoje aqui para vocês dois modelos, dois frameworks de feedbacks para vocês aplicarem. Um é mais curto e direto, que é o SBI, e o outro é um pouco mais analítico, mais construtivo, porém é muito interessante para você anotar, tomar como notas, essas decisões dos seus liderados, essas situações, esses comportamentos, para você levar para um checkpoint mais amplo. Então é ideal esse framework, o Boost, para você fazer no seu one-on-one a cada 15 dias, pois ele vai te exigir um pouco mais de construção analítica, de observação. E o SBI é algo mais do dia a dia, mais aplicado naquele momento para você poder dar feedbacks positivos e construtivos. Se você gosta de liderança, gestão e agilidade, fica aí que hoje o papo é para você. Assim como qualquer outro assunto da área de tecnologia, da liderança, da gestão, dentro do quesito, dentro do tópico feedbacks, existem diversas metodologias, diversos frameworks para você aplicar feedbacks construtivos, feedbacks positivos aí no seu dia a dia como líder. Um que eu não gosto muito e que eu já vou descartar de cara aqui, que eu não aconselho na grande maioria das vezes, é o tal do feedback sanduíche. Como a gente pode ver aqui, ele consiste em trazer um ponto positivo, um feedback construtivo e finalizar com feedback positivo. Você executa nessa ordem, feedback positivo, feedback construtivo e termina a sua análise, o seu feedback para o seu liderado, trazendo um ponto positivo. Por que eu não acho que ele seja um bom framework para você aplicar no seu dia a dia? Com o passar do tempo, ele se torna muito previsível e ele não é muito específico. A partir de um feedback positivo, você dá um feedback construtivo, mas dentro desse feedback construtivo, que é sim o maior tempo que você vai gastar, não é à toa que o sanduíchezinho está aqui com a camada do feedback positivo, pequena, feedback construtivo, teoricamente é o tempo que você vai mais gastar ali trazendo da sua análise, e o feedback positivo. Ele não traz muito o que você vai aplicar na essência. Esse feedback construtivo pode ser situacional, pode ser comportamental, qual o impacto que isso gera? Você meio que tem que pensar tudo nisso, resumir, e trazer de uma forma bem sucinta ali para o seu liderado para ficar bem claro. E, de novo, eu acho o feedback sanduíche muito previsível. A partir do momento que o seu time se ligar que você adota essa metodologia, você se torna bem previsível e diria que até chato na sua análise, no seu jeito de falar. Outro modelo de metodologia, de práticas de feedback, que eu também não curto muito, diria assim, você até pode usar ele, mas acho que não se encaixa bem dentro do universo de feedbacks, como eu já falei, situacionais, comportamentais, que geram impacto, é o feed forward. O feed forward, deixa eu até mostrar aqui para vocês, ele consiste em você olhar para o que deu de errado, mas focar em como melhorar no futuro. Esse modelo aqui de feedback está muito atrelado a um estilo de liderança que a gente estuda dentro do nosso curso de liderança ágil, da mentoria de liderança ágil, que é o estilo coaching, onde você olha para o futuro, indaga, vive fazendo as perguntas corretas para os seus liderados para que eles corram atrás da resposta, descobrir por eles mesmos, A liderança coach consiste bastante em dar autonomia ali aos seus liderados. O feed forward, quando a gente olha aqui um exemplo dele, fica bem fácil de entender. Então vamos lá. Na próxima reunião com o cliente, o que você acha de começar com uma pergunta para entender melhor as necessidades deles? Provavelmente, em algum momento, houve uma reunião com o cliente onde não ficou muito claro quais eram as necessidades do cliente. Por isso que o líder veio e explicou para o liderado através desse modelo de feedback que na próxima reunião, seria interessante começar por uma pergunta para entender melhor as necessidades deles. Então, assim, o feed forward, ele deixa subentendido que houve uma situação
ao contrário do que a gente espera para o futuro. Um pouco confuso, funciona em algumas vezes, assim como o feedback sanduíche também funciona, mas não acho um modelo ideal para você adotar aí no seu cinturão de estilo de liderança. Agora sim, a gente vai falar sobre os dois modelos de feedbacks que eu acho mais importantes, que eu acho mais relevantes para você ter aí no seu modelo de gestão de liderança. Um deles é o SBI, ele é mais rápido, mais objetivo, e o outro é o Boost, onde ele te traz mais análise, mais contexto para que você construa um histórico de feedbacks inteligentes, feedbacks maiores, feedbacks onde você vai estar olhando mais para o planejamento futuro, quem sabe até para o PDI desse colaborador. Então vamos começar aqui pelo SBI, que é bem fácil de entender. Bom, o acrônimo do SBI, né, esse modelo de feedback, é Situation, Behavior e Impact. Então, a gente tem no próprio acrônimo o modelo de aplicação desse feedback. Então, a gente tem que descrever um contexto específico, porque o S é a situação, behavior é comportamento em inglês, então a gente tem que dizer exatamente o que foi observado, qual foi o comportamento, né? Qual o impacto que aquilo gerou no time, ou em você, ou na diretoria, ou nos clientes, de fato, qual o impacto está por trás, explicar o efeito do comportamento. Então, esse modelo de feedback, ele é muito rápido e ele é muito eficaz no sentido de não deixar dúvidas nem mal interpretações, pois você está se baseando numa situação, num comportamento e no impacto que vai gerar esse comportamento. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Na daily de hoje, essa é a situação. Quando você compartilhou a atualização do projeto de forma detalhada, esse é o comportamento, ajudou todos a entender o status com clareza. Esse é o impacto. Feedback positivo. Como eu poderia dar um feedback construtivo aqui, de melhoria? Lembrando que não existe feedback negativo, né, gente? É sempre feedback positivo e feedback construtivo. Um feedback construtivo, um ponto a melhorar, nesse modelo aqui de feedback, seria mais ou menos da seguinte maneira. Na reunião de ontem, às 15 horas, da nossa equipe, essa é a situação. Vamos para o behavior. Enquanto a Ana explicava o seu projeto, você interrompeu diversas vezes. Esse é o behavior, comportamento. Qual que é o impacto? Isso dificultou que ouvíssemos a versão da Ana por inteira e isso gerou confusão no time. Esse é o impacto. Então a gente tem uma situação, a gente tem um comportamento e a gente tem um impacto. Fica muito mais fácil de você aplicar um feedback e não ser questionado, pois você observou através de uma situação, você observou o comportamento e você observou o impacto, né? Você como ator, olhando para esses três pontos, situação, comportamento e impacto, não há o que discutir, pois é o que o time todo observou. Nesse caso, numa reunião onde estava todo mundo. Mas você também pode fazer esse exercício sobre uma pessoa que você percebeu isso, né? Não somente com o seu time, mas de uma atitude, seja com seu time, ou seja com você, ou seja com uma outra pessoa. Então fica muito mais fácil de você trazer aqui os fatos, né? Até coloco aqui, por que usar? Porque realmente é focado em fatos, evita julgamentos e facilita conversas diretas. Lembrando que a base da liderança é fazer acordos, e para você fazer acordos, você precisa ser o mais transparente possível. Esse modelo de feedback te traz transparência e vai fazer você ganhar notoriedade aí, com certeza, com seu time. Então você viu aí que o SBI é um ótimo modelo de feedback, pois ele traz realmente o que foi, que aconteceu, né? Não esconde fatos e você ainda expõe o impacto que aquela situação, né, que aquele feedback que você está dando gerou no time ou até mesmo em você, né? Todos os impactados ali. O SBI ele é um modelo curto, direto e muito transparente. Então, se você assim como eu, gosta de ter ali uma liderança baseada em acordos, né? E esses acordos
para que você os tenha, você tem que os fazer da maneira mais transparente possível. Isso casa muito bem com o SBI ali na prática, no dia a dia. E existe, né, o segundo modelo, como eu falei para vocês, o Boost, que é um modelo muito maior. A construção dele é, passa por diversos pontos do próprio acrônimo dele, né? Assim como o SBI, onde você vai ter um feedback um pouco mais parrudo, né? Mais didático, maior. Então, ele é ótimo para você usar nos seus one-on-ones quinzenais, ao final de um one-on-one, onde você pode trazer o feedback, né? Do resumo do que aconteceu até esse período que era o seu one-on-one ali, né? A ideia é que um líder possa fazer one-on-ones, né, reuniões com seus liderados individualmente, no máximo aí em 15 dias, para que você possa, né, assim como nas metodologias ágeis, observar, ajustar, para que você tenha uma melhoria contínua desse liderado, né? Não é diferente com pessoas, não é diferente com projetos, né? Tudo tem um porquê e tudo está ligado a essa melhoria contínua. A gente e os processos e a nossa entrega como produto final, né? Vamos lá então falar um pouquinho sobre o modelo Boost. Ele tem um acrônimo aqui de Balanced, Observed, Objective, Specific e Timely. É, Fica bem fácil de entender. A gente sabe que a gente constrói um feedback a partir de um ponto balanceado, de um ponto observado, de um objetivo, de um ponto específico e no momento oportuno, certo? Esse exemplo que eu peguei aqui, ele é muito curto, e resume muito o que é o Boost, né? Quando você usa ele fazendo essas observações aqui, ele se torna um feedback muito maior, né? Então, se você fizer o exercício de construir a sua observação a partir, né, do que você reconhece como ponto forte. Então, vou dar um exemplo aqui. Você tem conduzido muito bem as dailies, deixando o time à vontade para falar e mantendo foco no que importa. Então, equilíbrio aqui, né? Reconhece o ponto forte, condução das dailies e prepara o terreno para uma sugestão de melhoria. Então, agora vem aí o que foi observado de fato. Evita julgamentos e generalizações, né? Fala sobre algo real e específico. Então, vamos lá. Mais ou menos o que tem no SBI a situação. Notei que nos últimos dois encontros, alguns assuntos se estenderam além do tempo previsto. Aliás, não é a situação, é behavior, é comportamento. Então, você realmente observou aqui. Fazendo uma analogia com o SBI, seria o B aqui, tá? Então, vamos lá. Evita julgamentos e generalizações. Então, você tem que trazer um contexto aqui observado que está atrelado a um comportamento. Notei que nos últimos dois encontros, alguns assuntos se estenderam além do tempo previsto. Tá? Qual que é o objetivo? Objetividade. Foca no impacto prático, não em intenções ou opiniões. Então, o que você percebeu? Isso tem feito a reunião durar mais do que os 15 minutos planejados, o que impacta a agenda do time. Muito parecido com o impacto lá do SBI, né? Específico, dá um caminho claro de melhoria, sem deixar o feedback vago. Ou seja, uma alternativa seria manter um timer visível e registrar temas que precisem ser tratados depois, fora da daily. Então vocês vão vendo que ele vai se tornando um diálogo, né, e uma construção de um feedback muito mais integrado, muito mais robusto do que o SBI. Por fim, ele traz ali o timely, né, o oportuno, no momento certo. Reforça que o objetivo é melhorar em tempo real, não punir o passado. Então, ó, como isso aconteceu nas últimas duas deles, achei importante conversarmos agora para ajustar na próxima. Um pouquinho do feed forward, né? Se a gente for falar assim, o Boost, ele traz um pedacinho de cada modelo de feedback ali que a gente viu, que vai dar uma construção muito legal, né? Pensa você ouvindo do seu líder, esse feedback aqui no seu one-on-one. Você tem conduzido muito bem as deles, deixando o time à vontade para falar e mantendo foco no que importa. Notei que nos últimos dois encontros, alguns assuntos se estenderam além do tempo previsto, o que tem feito a reunião durar mais do que os 15 minutos planejados e impactando a agenda do time. Uma alternativa seria manter um timer visível e anotar temas que precisam ser
tratados depois. Como isso aconteceu nas últimas duas deles, quis falar agora para ajustarmos já na próxima. É um feedback um pouco mais robusto, um pouco maior, então para o dia a dia, para você fazer esse exercício, talvez é um pouco pesado, mas ele é um ótimo feedback para checkpoints. Então você pode trazer esses pontos nos one-on-ones, né? Onde você vai se preparar para falar com o seu liderado. Né? O one-on-one não é só ouvir o liderado, você tem que se preparar para o one-on-one, você tem que trazer pontos positivos e pontos construtivos para o seu liderado. Então, ele é uma ótima ferramenta para você ir para essa reunião com o seu liderado, né? Esse one-on-one quinzenal, de preferência, com muitas coisas observáveis, muitos pontos positivos, porque é isso que o liderado espera. Ele espera ser notado, ele espera ser corrigido, né? Ele espera ser orientado. Então, você, como líder, tem uma ferramenta aqui que pode te ajudar, com certeza, a ir para o one-on-one mais capacitado. Beleza? Espero que tenha ajudado um pouquinho vocês aqui sobre esse assunto, alguns modelos de feedbacks, e nos vemos na próxima.